Imagine que o seu super-herói favorito foi dado como morto, mas agora supostamente ele reaparece podendo ser seu vizinho. No meu resumo de hoje, veremos o filme Samaritano. E caso você queira escolher o lado do bem, sugiro se inscrever e deixar o like. Ativa o sino se puder. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. O filme começa com a narração, contando a história de dois irmãos superpoderosos, que ao se defender, acabavam machucando os inocentes. Isso fez com que todos na cidade o temessem, e em uma certa noite, os vizinhos invadem a casa dessas crianças e queimam enquanto a família estava dormindo. Os pais são cremados vivos pela chama, mas as crianças, pelo fato de superpoderes, não acontece nada com elas. Uma das crianças tomada pela raiva e a vingança e se torna o Nemesis, o maior vilão da cidade que deseja vingança e que toda a cidade queime. Já enquanto o seu irmão é guiado pelo lado do bem e se tornando samaritano, assim virando o arqui-inimigo do seu próprio irmão e lutando pela justiça e o bem na cidade. E após várias lutas entre os dois, Nemesis decide criar um martelo forjado à sua raiva e ódio. É capaz de acabar com a vida de Samaritano. Então a luta entre os dois começa em uma certa noite. Nemesis usa finalmente o seu martelo no Samaritano. A luta acaba em uma explosão. E após todo esse acontecimento, ninguém nunca mais ouviu falar do Nemesis e nem do Samaritano na cidade. No presente, acompanhamos a história de Sam, um garoto super fã do Samaritano e acredita que o seu grande herói esteja vivo. Ele vive com sua mãe Tiffany, mas a renda da família não está nada legal e ao chegar em casa após um dia de aula, se depara com um aviso de despejo e a porta trancada. O garoto então fica do lado de fora da casa esperando sua mãe. Nesse momento, Joey passa pelo garoto. Sam então pergunta por que Joey está guardando um rádio quebrado. Joey então retruca perguntando por que o garoto usa um relógio quebrado, assim o deixando sem resposta. Como o garoto precisava de dinheiro, ele então decide aceitar a proposta de Jesse para invadir uma casa para pegar fios de cobre, assim farmar grana. Após cumprir o objetivo, eles vão direto a um ferro velho vender o que pegaram. No local, recebem a proposta de Reza para irem a uma loja para fazer um serviço ilegal. Jesse, por sua vez, recusa, mas Sam acaba aceitando o pedido em troca do pagamento. Durante a noite, eles conseguem fazer o que desejavam, mas ao chegar no galpão com as caixas roubadas, eles percebem que eram as caixas erradas, pois acabaram pegando salgadinhos em vez dos bilhetes da loteria que era o objetivo inicial. Reza então acusa Sam de ter errado. Uma luta entre os dois começa e acaba sendo interrompido por Cyrus, o líder de toda a gangue criminosa. Cyrus acaba achando o livro de Sam e descobre que o garoto apoia o Samaritano, enquanto o Cyrus concordava com o Nemesis. Cyrus então diz que o Nemesis era o herói da sociedade classe baixa, enquanto o Samaritano era só mais um protetor da classe alta. E por fim, após todo o discurso, acaba pagando o garoto pelo serviço que ele fez e também pelo que ele ainda irá fazer. No dia seguinte, Sam é perseguido por Reza e sua gangue. Joey acaba vendo o que estava acontecendo com o garoto e mesmo com todo o esforço, Sam acaba sendo capturado e espancado pelo grupo de Reza. Nesse momento, Sam é salvo por Joey, que acaba mostrando uma força sobre-humana ao enfrentar o grupo. No momento em que Joey se vira, Reza tenta o atacar com a lâmina, mas Joey consegue segurar o objeto na mão sem se cortar. E nesse momento, Sam percebe que Joey pode ser possivelmente o Samaritano. Naquela noite, Cyrus invade o departamento de provas da polícia usando uma bomba. Após entrar, ele vai atrás do seu propósito, o martelo do Nemesis. Após o acontecimento, vemos Sam indo falar com o jornalista para revelar sua descoberta sobre Joey. Mesmo com tudo que Sam diz e mostrou, o jornalista não se convenceu nem um pouco da história. Pela manhã, enquanto Joey vai trabalhar, Sam invade sua casa em busca de provas e acaba achando as anotações de Joey sobre o Samaritano. O garoto se convence mais ainda sobre sua descoberta. Ao chegar em casa, Joey percebe que seus livros com as anotações foram roubados. Então ele vai direto à casa de Sam para buscar, pois já tinha adivinhado que teria sido o garoto. Durante a tarde, Joey conversa com Sam e afirma ser somente um fã, assim como o garoto. Mas enquanto atravessa a rua, Reza e seu
primo atropela Joey com um carro, mas após Joey se regenerar em segundos, foi a prova final de que ele realmente era o samaritano. Em seu apartamento, mesmo após tudo isso, Joey segue afirmando não ser o samaritano, e durante a conversa entre os dois, Sam revela que seu pai está morto, assim deixando o clima bem pesado. Em seguida, vemos Cyrus fazendo um discurso e se passando pelo novo Nemesis e recrutando um exército de cidadãos que apoia a ideologia do vilão. No dia seguinte, vemos uma espécie de episódio filler, onde Joey diz tudo o que já fez ou o que ainda pode fazer ao Sam, e ao chegar à noite ainda aconselha o jovem garoto não se meter em brigas que seja dos outros e não tente pagar de herói. Mas na sua casa, o homem se enfurece após ver o noticiário onde diz que um novo Nemesis apareceu e está sendo apoiado por algumas pessoas. No dia seguinte, Sam pede para que Joey o ensine a lutar. Durante o treinamento, Sam diz não ter coragem em lutar, então Joey rebate dizendo que isso é bom. Em seguida, o garoto tenta acertar um golpe surpresa em John, mas acaba machucando a própria mão pela super resistência do homem. Já na casa de John, Sam acaba deixando chateado após falar várias coisas ruins sobre o seu irmão Nemesis. Joey então manda Sam ir embora e no meio do caminho, Cyrus aparece e convida o garoto para mais uma missão, que por sua vez aceita. O garoto teria o trabalho de assoviar caso algum carro da lei aparecesse, mas então Sam acaba presenciando Cyrus acabar com um policial no seu galpão. Isso deixa o garoto assustado. Durante a noite, Sam vê Reza e sua galera espancando Chase. O garoto então acaba salvando seu amigo, mas então acaba virando o alvo no lugar de Jace e acaba espancado. Em seguida, Reza leva Sam desmaiado até sua casa, mas pela janela ele vê que Joey ainda está vivo, mesmo depois de ser atropelado. E Joey, ao ver Sam naquele estado, o leva diretamente ao hospital. No dia seguinte, Reza conta que viu Joey vivo, mesmo depois de ter sido atropelado. Cyrus então diz querer ver o coroa, para saber como ele sobreviveu a um acidente certamente mortal. A galera de Cyrus então obedece o pedido e vai atrás de Joey, mas nada acaba bem para eles, pois ao entrar na briga com Joey, acaba totalmente derrotado e alguns até param de respirar. Mas no momento em que Joey baixa sua guarda, um dos caras joga uma granada e Joey não vê alternativa a não ser mostrar seus poderes ao público para assim conseguir salvar uma garotinha que estava próxima da explosão. Após o seu ato de heroísmo, o homem sai do local. Ao sair do hospital, Sam avisa todo o plano de Cyrus ao Joey, mas fica chateado ao ver que o homem pretendia simplesmente fugir após todos descobrirem sobre a volta do samaritano. Enquanto isso, Cyrus acaba recebendo a notícia que o samaritano pode ter reaparecido. Cyrus então decide acabar de vez com o samaritano e ir em sua casa, mas por não ter conseguido pegar Joey, Cyrus então decide pegar Sam e fazer o garoto de isca. Joey então vai até a casa de Sam para devolver seu relógio consertado, mas ao chegar no local, descobre tudo o que aconteceu. Tomado pela raiva, Joey vai ao encontro de Cyrus e ao chegar no local, facilmente Joey acaba com os soldados de Cyrus. Logo em seguida, o confronto entre Cyrus, o autoproclamado novo Nemesis, versus Joey, o suposto samaritano. No começo da luta, Joey é brutalmente espancado, já que o mesmo estava recluso em lutar. E após Cyrus tentar acertar mais um ataque de martelo no Joey, o homem segura o objeto. Em seguida, uma grande revelação surge, o fato que Joey não era o samaritano, e sim o Nemesis, o vilão da cidade no passado. Mas então tudo é interrompido, pois quando Joey chegou no local momentos antes, acabou trazendo vários botijões de gás, que acabaram explodindo, fazendo todos no local voarem. Após a explosão, Cyrus foge levando Sam. Cyrus também fica bastante desesperado ao ver que Zil, sua amiga mais fiel, foi morta na explosão. Enquanto isso,
Joy sai eliminando todos os capangas de Cyrus que sobreviveu. Cyrus então, como último recurso, ordena que apaguem a cidade inteira e com um blackout a cidade ficaria um puro caos e anarquia. Joy e Cyrus se encontram novamente e recomeçam uma batalha, mas pela explosão o lugar já estava todo em chamas. Então para Joy, além de uma luta, isso acaba se tornando uma corrida contra o tempo, pois Joy ainda tinha que tirar Sam do prédio. Com muita dificuldade, parecendo jogar no nível hard, Joy é ajudado por Sam, assim abrindo uma brecha para que ele conseguisse derrotar Cyrus, o jogando no meio do fogo, assim como o Samaritano havia morrido no passado. Após toda a dificuldade, Joy segura Sam e pula de um prédio para o outro, assim salvando o garoto. Sam diz a Joy que ele poderia se tornar um herói e fazer uma redenção a seu passado, mas Joy some sem nem Sam perceber. Sam é resgatado pelos oficiais e ao dar uma entrevista sobre o que aconteceu e de como o Samaritano o salvou, todos em sua volta gritam o nome do herói e no meio da multidão estava Joy olhando para o garoto, que em seguida vira as costas e vai embora.